O que nós estamos vendo agora não é à toa que as empresas como Google, Facebook, etc., que fazem a mineração dos dados que as pessoas entregam de graça para eles, né? Não é à Felizes. toa, felizes, contentes de estar colaborando Uhum, e uhum, entregando para eles os dados, que são as empresas mais valiosas do mundo. claro. O que é interessante, né? É que você estava falando, eu me lembrei, é que eu não tinha preparado essa parte, mas eu me lembrei que um dos capítulos desse teu livro, você trata de um momento importante na Califórnia, quando uma pessoa que teve uma doença dela decodificada pela Universidade da Califórnia, né? E Uhum. que foi patenteado, na verdade, a reação É, que o corpo é, dela. é, E aí é. ele falou, pô, uma patente que, se eu não me engano, valia 1 bilhão e tanto de dólares, e Hum. ele foi reclamar pelo direito, eu Isso. quero a minha É, parte. Ele não queria o conhecimento livre, nada disso. é, Ele falou, eu quero a minha grana, já que é, o corpo meu é que produziu isso. é. E ali o tribunal deu uma sentença, lembra disso? Lembro, claro. Que é o que você acabou de falar. Olha, É, o corpo é do fulano, mas os dados sobre o corpo não. Tem uma. exatamente. É. Esse é E o caso Moore, é o que caso foi Moore. é o caso John Moore, e é um caso muito interessante porque colocou esse caso, fez escola e foi hiper discutido. E eu conheci o Moore, porque numa dessas Olha, conferências em que eu fui, estava o Moore e os advogados do Moore, olha só. porque não tinha maneira melhor enfim, como era uma questão militante, né, assim, numa questão de ponta, para você tornar a questão sensível, essas organizações das quais eu participava levaram o Moore para ele contar a história do ponto de vista dele e o que tinha acontecido com o resultado dessa história, né? E a questão que aconteceu com o Moore foi, ele teve um câncer, Uhum. e aí quando foram fazer o tratamento desse câncer, descobriram que ele produzia um anticorpo raríssimo que Uhum. neutralizava esse câncer. E os caras retiraram essa informação genética do corpo dele, porque ele era e viram que isso era uma mina de ouro, né? Claro. E ele descobriu que primeiro, ele era empresário, então aí já é interessante também, né? Porque Ah, enquanto um indivíduo que é empresário, que de repente descobre, por acaso, porque os caras sempre diziam para ele, você tem que voltar sempre de 6 em 6 meses para a Califórnia, ele não era da Califórnia, você tem que voltar sempre 6 em 6 meses para fazer um exame, porque a gente precisa coletar um material aqui e tal. E uma vez ele estava doente, e ele falou, olha, eu não preciso ir até aí para fazer essa coleta e para fazer esse exame. Eu posso perfeitamente fazer aqui, num laboratório aqui, uhum. na cidade dele, eu acho que era Houston, se não me engano, e aí eu mando para vocês o resultado. E os caras começaram a insistir, ele começou a ficar desconfiado, foi atrás, e aí descobriu que os caras tinham retirado essa informação genética e que ela tinha um valor para a indústria farmacêutica Nossa. monumental, né? Aí ele foi atrás dessa questão, né, de obter uma parte deste valor, porque ele diz, já que sou eu que produzo, Claro. né, então eu não estou querendo, essa propriedade é minha, porque é do meu corpo, né? E aí a questão foi para a justiça, e a justiça acabou dando ganho de causa para a indústria farmacêutica, alegando-se que justamente isso que você falou aí quando você fez a pergunta. De um lado, ah, uma informação genética que está no seu corpo é sua, mas você não é proprietário dela, porque ela é parte de você. Né? Então, você não tem direito sobre ela e você não pode vender.
Você não pode retirar, como você não pode retirar um olho e vender, você não pode retirar um rim e vender. Bom, claro que existe comércio de órgãos, mas isso tudo é ilegal, ilegal. etc. Você não pode reivindicar que você é dono dos seus olhos, né? Ou dono do seu sangue, ou dono da sua informação genética. Mas o tribunal, a Suprema Corte, decidiu aquele que extrai a sua informação genética, que já não está mais no seu corpo e que pode ser clonada, porque ela foi clonada, é claro, porque ele reivindicou, já que vocês não querem me dar a minha propriedade, então eu quero a minha informação genética de volta, né? Acontece que aí ele descobriu que essa informação já estava clonada e que mesmo que os caras devolvessem para ele um frasquinho de laboratório com a informação, Sim. até se fosse original, já nem dava para saber mais o que era original não, porque já tinha sido clonada. Então, né, quando os caras disseram para ele, ele descobriu, os caras disseram, bom, mas na verdade você não... essa propriedade é nossa, porque nós é que temos essa tecnologia para extrair alguma coisa disso. E essa tecnologia está patenteada. Né? Impressionante. Então, aí a gente descobriu que, na verdade, a questão da informação genética junto com a informação digital, porque a genética é digital. É, né? Digital, totalmente. Essa questão infra-humana, o infra-indivíduo, né, tinha um duplo estatuto. De um lado, enquanto ela está em você, ela não pode se transformar em valor, mas quando ela é extraída de você, quem a extrai pode explorar isso num nível global. Quer dizer, você tem uma relação que se estabelece entre o micro e o global imediatamente, sem intermediação do meio do caminho, porque o patenteamento já é um patenteamento em escala global. Exato. Né? Então, você tira uma informação e essa informação tem um valor num mercado global, né? E o que nós estamos vendo agora é a expansão desse terreno com os dados alimentados. Cara, é impressionante, Laimer. Independente das questões práticas, né, que isso traz, dos riscos e desafios, tem problemas teóricos gigantescos aí, né? Porque, por exemplo, um dado, né, não genético, um dado biométrico, que eles pegam numa câmara na rua e que eles não vão comercializar vendendo essa imagem, só vão comercializar a extração de padrões, de comportamento, de jeito de andar. Quem dá o direito deles extraírem isso? Aí eles alegam, não, mas isso é da natureza. E que, portanto, se está da natureza, se eu tenho uma tecnologia, eu posso me apropriar disso. Então, de fato, a Vandana usou aquela expressão de enclosure, que eles estão fazendo cercamento de dados que eles dizem, não, o dado expressa você, mas não é seu. Então, eu posso capturá-lo. Eu posso capturá-lo. E aí tem toda uma luta, né? O Regulamento Europeu de Proteção de Dados, que inspirou a legislação brasileira de proteção também, ela não proíbe essa ação capitalista de expropriação, ela só delimita. A questão há uma naturalização ao mesmo tempo de coisas que não são naturais, né? Essa que é a questão, né? Por que eu estou dizendo isso? Mesmo um dado genético, ele é captado de acordo com dispositivos eletrônicos, digitais, que são invenções humanas. Esse é o meu problema, aí que está o meu ponto. Assim como uma câmera ligada a uma inteligência artificial que vai fazer minha biometria, ela é uma invenção, ela não, ela pode expressar muito próximo à realidade, mas ela não é a realidade, e nem o meu rosto está aí à disposição dessas câmaras, só que na prática estão. Então, há inúmeras interfaces, dificuldades para você tratar dessa questão. Então, eu imagino que quando você disse que isso só se tornou mais complexo,
eu acho que vai se tornar ainda mais, porque ainda nós não tivemos um grande embate contra a extração de dados, o bloquear a extração, eu poder dizer assim, olha, eu não admito que ninguém extraia dados sobre a minha pessoa. Isso não tem garantia legal em nenhum lugar. Isso que é curioso. Não tem garantia legal e eu acho que não se vai conseguir uma garantia legal sobre isso, né? Porque, primeiro, porque esse processo que começou com a virada cibernética, que foi nos anos 70, que é a geração, eu tinha 20 anos quando isso começou, né? Que é nos anos 70, que é o Richard Buckminster Fuller delimita, ele fala quando é que começou toda essa história, com a virada cibernética nos anos 70, e o que aconteceu nos anos 70? Aconteceu que as tecnologias da informação saíram dos laboratórios e começaram a penetrar todos os campos da atividade humana. E quando elas saíram dos laboratórios e começaram a penetrar em todos os campos, o que aconteceu? Aconteceu que, ao fazer isso, quando isso aconteceu ao mesmo tempo o que ele chamou de aceleração da aceleração, porque ele estava estudando como é que era o processo de aceleração tecnológica e ele descobre que no começo de 70 decola, né? Então, a questão da aceleração tecnológica vira aceleração da aceleração, dispara. E quando isso começa a acontecer e começa a cair em todos os campos da atividade humana, isso vai se tornando o valor do capitalismo, o valor principal do capitalismo. O que nós estamos vendo agora não é à toa que as empresas como Google, Facebook, etc., que fazem a mineração dos dados que as pessoas entregam de graça para eles, né? Não felizes. É à toa, felizes, contentes de estar colaborando e entregando para eles os dados, que são as empresas mais valiosas do mundo. Claro.